Hoje nós estaremos pensando ainda sobre vencendo os gigantes da vida. Nós já estivemos falando algumas vezes sobre vencendo o gigante do medo. Falamos sobre medo em geral, medo do futuro, mas hoje eu gostaria de pensar sobre um tema que confesso a vocês que apenas 2 vezes em 48 anos eu preguei no domingo à noite. O medo da morte. Já participei de dezenas e dezenas de momentos onde as pessoas pereceram, desde natimortos até idosos, mas no domingo à noite, raramente, ou essa é a segunda vez que nós falamos sobre isso. Domingo passado nós estivemos durante o culto ali da irmã querida, irmã Lília, e nós tivemos aquele momento especial na presença de Deus. Para aqueles que a conheceram, puderam sim, viver ao seu lado e também conviver com sua fé e sua disposição de servir. Eu me lembro dos cultos que tivemos na sua casa, dos cultos que tivemos na minha casa, dos cultos que tivemos em várias casas, onde estivemos juntos adorando ao Senhor. Quando um de nós, ou qualquer um daqueles que nós amamos, é chamado por Deus, o que acontece no nosso coração e o que acontece com este que Deus chamou? Nós temos um texto geral em Filipenses 4, 6 e 7, que é o texto que nós lemos primeiro, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não há nada, nós acabamos de cantar, não há nada que nós possamos guardar no nosso coração, que Deus não enxergue, que Deus não veja, que Deus não esteja presente para nos abençoar. A única certeza absoluta que nós temos na nossa vida é a morte. Desde Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor, a morte tem feito parte integrante da criação do nosso dia a dia. A morte é a única coisa que iguala todas as pessoas ao mesmo nível, em relação à vida. Ela chega para todos, das crianças aos idosos, todos nós em algum momento haveremos de enfrentá-lo. Não importa se nós somos letrados ou ignorantes, com bens ou miseráveis, ela atinge a todos. Ao longo da minha vida, eu tenho estado presente com casais jovens, com pessoas natimortos, mas também com pessoas idosas com 90, 95 anos, que foram chamados por Deus. E olha, não existe nada que possa impedir que um dia nós partamos desta vida. Dependendo das circunstâncias, todos nós um dia nos sujeitaremos a elas. Algumas vezes é tão difícil, principalmente para um pastor, quando uma querida mãe de uma criança de 7 anos, de 8 anos, é chamada por Deus ou de alguma forma morre. E o casal nos pergunta: por que, pastor? Por que ela? Eu me lembro, alguns anos atrás, quando perdi o meu sobrinho, e graças a Deus foi o único até hoje, tinha apenas 32, 33 anos de idade. Deus sabe a dor que nós sentimos, mas Deus também sabe o sentimento que envolvia o nosso coração, porque nós sabíamos que um dia estaríamos com Ele na eternidade. Um dos grandes problemas que a humanidade vive hoje, e isso representa uma grande parte da humanidade, é o agnosticismo, aonde as pessoas acreditam que a vida termina com a morte, não existe nada além. Quando você vai, por exemplo, às teorias
ateístas, as teorias de Marx, por exemplo. Para Marx dizia que o ópio da humanidade é religião. Ele escreveu vários textos sobre isso, dizendo: o ópio é a religião. Mas é a religião, é a presença de Deus que traz esperança ao coração, que traz nos momentos mais difíceis da nossa vida a certeza absoluta de que nós não estaremos sozinhos, que nós não estamos sozinhos, mas que Deus nos encontra e Deus está presente na nossa vida em todos os momentos. Quando nós examinamos a morte daqueles que serviram ao Senhor, nós vamos encontrar pessoas que encontraram em Deus esperança, que viveram a vida guardados por Cristo Jesus, e nos momentos mais difíceis da vida, Deus os chamou e sorriram. Minha mãe aconteceu isso. Meu pai, minutos antes de partir, ele contava da sua fé para uma enfermeira e sorria com ela. Minutos depois, Deus o chamou. Temer a morte, portanto, é um sentimento que muitas vezes aqueles que não têm Deus no coração se desenvolvem ao longo da vida. Mas será que nós, como crentes no Senhor Jesus, também poderemos ter esse sentimento no nosso coração? Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 23, no versículo 4, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu vou para as palavras de Jesus, lá em João 14, versículo 1 a 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Percebam, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo João, ele vivia um momento da sua vida com quase 100 anos, ele tinha quase 100 anos de idade, e ele, naquele momento, ele percebeu que as igrejas estavam sofrendo, e sofrendo muito as perseguições no Império Romano, e naquela mesma época, haviam aqueles que tentavam provar que Jesus Cristo não era o Cristo, o Filho de Deus. E diante dessa situação que vivia-se as igrejas, já no finalzinho do primeiro século, ele escreveu essa belíssima carta, e justamente quando ele escreve as suas palavras em 1 João, capítulo 4, versículos 15 a 18, ele vai falar justamente de uma certeza inabalável que nós temos, de que em qualquer circunstância da vida, Jesus está conosco, e que o amor de Deus nos atinge, e que por isso devemos estar convictos da nossa esperança. A primeira ideia que nós verificamos é que, sendo crentes no Senhor Jesus, tendo a certeza da nossa salvação, com certeza, nós somos seres vulneráveis. Vulneráveis nos nossos sentimentos, vulneráveis nas nossas emoções, mesmo quando nós recebemos a Jesus Cristo no nosso coração, isso não nos tornou super-homens ou super-mulheres. Deus fez Deus nos transformou o nosso coração, mas quantas vezes a velha natureza humana nos leva a ter sentimentos, e alguns sentimentos negativos no nosso coração. Assim, qualquer um de nós pode ficar ansioso, sentir medo, ter desânimo, se sentir abatido, e isso faz parte da nossa própria fragilidade. Hoje eu gostaria de parar para pensar justamente sobre como nós podemos vencer o medo a nível geral, mas especificamente como eu posso, como crente, vencer a morte, o sentimento de medo da morte, dentro da palavra de Deus. Talvez você diga: mas pastor, você já tem quase 70 anos, eu só tenho... Quem tem mais novinho aqui no auditório? Eu só tenho 12. O senhor tem 70, o senhor está mais próximo que eu.
Talvez tenha alguém aqui que tenha um pouquinho mais do que eu. Talvez esteja até um pouquinho mais próximo de Deus. Mas o fato é que todos nós estamos caminhando e a qualquer momento Deus pode nos chamar. Agora, Paulo, por exemplo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7:15, ele abre o seu coração diante dos coríntios, e ele fala daquele sentimento que esteve latente com ele, quando ele chegou lá na Macedônia, e ele diz assim, sabe, lá na Macedônia eu não tive nenhum descanso, eu e meus companheiros, fomos atribulados de todas as formas, tínhamos conflitos por fora, tínhamos temores por dentro, a pressão externa dos judeus, a pressão externa de levar a palavra, a pressão externa daqueles que queriam nos matar, mas por outro lado, nós tínhamos também dentro de nós temores, sentimento de medo, de insegurança. Ora, o próprio Paulo fala, eu sou um ser humano, eu sou frágil, eu sinto no meu coração as incertezas da vida. Assim, quando nós nos sentimos ameaçados, nossa reação natural, muitas vezes, é nos afastarmos, ou até mesmo paralisarmos, nos sentirmos inseguros, fragilizados, impotentes diante da real ou imaginária ameaça. Eu não sei se você já passou por algum momento na sua vida em que você se sentiu ameaçado e de repente você olha para o seu presente, vê o seu passado, olha para o futuro e você percebe que seu futuro está na dúvida. Aconteceu comigo logo depois da minha aposentadoria. De repente, houve uma injúria, e eu perdi dezenas de noites, porque eu tinha trabalhado 43 anos e meio e me aposentado, e eu fui injuriado e de repente eu poderia perder a minha aposentadoria. É horrível, é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, a injúria, por aquilo que você não fez, e você tem que provar que você foi honesto a vida inteira. E eu tive que provar isso, só Deus sabe o sentimento que eu senti no meu coração, e hoje quando eu abro a internet, eu vou encontrar ali processo especial contra a minha pessoa, por algo que eu não fiz, e nem poderia fazê-lo. Eu trabalhava em Campinas, o problema aconteceu aqui em Sorocaba, como eu poderia ter estado em Sorocaba? Era impossível, mas eu fui acusado. Naquele momento eu me senti completamente fragilizado. Eu confesso para vocês, eu perdi mais de 10 quilos em menos de 3 meses. Foi horrível. Porque eu sou humano, igualzinho a vocês. Porque eu também sinto no meu coração, em alguns momentos de insegurança, de dor, de momentos em que eu olho para o presente, eu olho para o futuro, e muitas vezes eu não tenho como solucionar, e só me resta dobrar os joelhos e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, aqui eu gostaria de salientar que temer a Deus, não é ter medo de Deus também. A palavra de Deus diz que nós tememos ao Senhor, mas algumas pessoas têm medo de Deus. Eu não preciso ter medo de Deus, porque temor é um sentimento de fé, temor é um sentimento de respeito profundo, temor a Deus é reverência, é admiração. Quando eu temo a Deus, significa que eu me coloco diante dEle em submissão e humildade, mas isso não me paralisa. Pelo contrário, isso me encoraja, me aproxima de Deus e me conduz a uma relação íntima de respeito, amor, porque Ele está presente na minha vida. Eclesiastes 34:16 diz, aquele que teme ao Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. A semelhança do apóstolo Paulo, nossa tendência é nos sentirmos inseguros. Inseguro com o quê? Com as incertezas do presente e do amanhã. Sentir medo, inclusive podendo até sentir medo da morte. Eu tive
estive presente com vários empreendedores ou empresários. Só Deus sabe a insegurança que passa pela cabeça deles. Não sabe o que vai acontecer, nem esse ano e muito menos o ano que vem. O que vai acontecer na vida deles? É difícil. São problemas tão gravosos que nós estamos vivendo nos dias atuais. Agora, o que é o medo? Medo é uma sensação desagradável que desencadeia pela percepção do perigo, real e imaginário. Por exemplo, quando seu filho chega em casa 1h da manhã, 2h, você sente medo? Você fica preocupado? Hoje em dia é mais fácil, você tem um telefone, você liga para ele, está tudo bem, está tudo bem. Agora você imagina no passado, quando você comunicava com seus filhos através de cartas. Eu, por exemplo, fui para o seminário em 75, a única comunicação que eu tinha com os meus pais, além do telefone, que de vez em quando ligava, eram as cartas. E minha mãe dobrava os joelhos e orava por mim. Mas hoje, quantas mães dobram os joelhos porque já não precisam estar tão preocupadas, basta usar o celular e perguntar, está tudo bem? E os filhos dizem, está tudo bem. O medo é uma sensação afetiva de insegurança perante situações que põem em perigo a nossa segurança pessoal. O medo traz consigo emoções internas e externas, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Alteram o nosso ser, altera o nosso caráter comportamental. Por exemplo, Davi, quando escreveu o Salmo 55, lá nos versículos 4 e 5, ele disse assim: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Quando você passa por um momento apertado na sua vida, sobe sua pressão? Você já sentiu o coração disparar? Eu já fui com Marlene umas 2, 3 vezes no pronto-socorro, porque o coração disparou. Por pressões na escola, como professora. Não é fácil, isso acontece. Então, quando a vida me provoca um sentimento de medo lá no meu interior, o que acontece? Eu sinto nervosismo, começo a gaguejar, a voz fica trêmula, eu tenho vontade de fugir, sinto-me irritado, é difícil conviver. E fisiologicamente, suores, calafrios, dificuldades respiratórias, disenteria, descarga da adrenalina, batimento do coração. Eu passei alguns anos como auditor da Casa Publicadora Batista, acho que foram 3 anos. Eu digo para vocês que cada vez que eu ia examinar os livros, eu passava mal. Foi a partir dos 20 anos de idade, 20, 21, 22 anos, e era tão difícil, era complicado. Eu sentia isso dentro de mim. Então, sentir medo é uma forma de autoproteção, diante de uma situação que surge, mas e quando esse medo é incontrolável, desproporcional, e até ele acaba gerando fobias, ou somatizações na nossa vida, e atrapalha o nosso viver, e tem hora que, olha, eu já vi muitos crentes chegarem no gabinete pastoral e dizer: pastor, eu não aguento mais, o que eu faço? Mulheres, homens, jovens, é difícil, porque a vida nos impõe situações tão difíceis, mas quando a gente olha para o texto da palavra de Deus, a primeira ideia que nos vem à mente do versículo que citaremos é: deposite em Cristo a sua confiança e receba de Deus o encorajamento para enfrentar seus medos. O apóstolo João diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Ora, João estava com 90 anos, em torno de 90, 95 anos,
Como eu disse, aquela igreja passava por uma crise interna, onde alguns estavam dizendo que Jesus Cristo não era o Filho de Deus e pregavam o contrário à deidade de Cristo, mas também viviam uma situação externa na igreja, porque eles estavam sendo perseguidos. O Império Romano expoliava os bens, eles tiravam a pessoa da casa, jogavam sal sobre a casa. Essa pessoa ia para um julgamento e ela era levada à morte naquele julgamento. Então os crentes estavam vivendo uma vida de desespero, e foi ali que a igreja começou a reunir-se onde? Nas catacumbas. É um lugar que eu um dia gostaria de conhecer em Roma, as catacumbas onde a igreja do final do século se reunia. Era nos lares e era nas catacumbas. Nos lares, para entrarem, eles tinham uma espécie de troca de sinais. Eles faziam o sinal do peixe e o outro mostrava o sinal do peixe, e assim eles diziam: eu também creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Era o ictus lá no grego, significava Jesus Cristo, kai theos, Jesus Cristo é Senhor e Deus. O peixe significava isso. Então fazia o sinal, o outro fazia sinal, e um deixava entrar na casa do outro, porque eram crentes no Senhor Jesus. Então eles viviam esse momento difícil. Aí Paulo, ele vem e diz para eles: olha, aquele que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Aqui é uma palavra, confessar, significa aquele que declarar a sua fé, aquele que confiar no seu sacrifício, aquele que entender e aceitar no seu coração, na sua mente, nos seus sentimentos, que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que for atingido pelo Espírito Santo no seu coração e converter-se ao Evangelho de Cristo numa rendição completa à vontade de Deus, esse está confessando a Jesus como Senhor. Significa reconhecer Cristo como nosso Salvador e Senhor. Ora, Jesus, quando ele fala lá em Romanos 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. João diz: Deus permanece nele. Aqui o verbo está no tempo presente contínuo. Não sou muito bom de português, mas o verbo está ali no grego, diz assim: Deus permanece nele. No momento em que você recebe a Jesus como seu Salvador, você tem a presença contínua de Deus no seu coração. Ele jamais deixará a sua vida, mas você pode até perder a comunhão com Ele, quando você deixa de buscá-lo de todo o seu coração. Mas Ele permanece nele, e Ele diz: Deus permanece nele e Ele em Deus. Ora, eu tenho essa presença viva. Jesus, em João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, eu me manifestarei a Ele. Como fruto desse relacionamento com Deus, somos encorajados a enfrentar de frente os nossos medos e vencê-los pelo poder de Deus. Lá o salmista, no Salmo 56, 3 e 4, ele diz assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que é que pode me fazer um ser mortal? Ele pode me injuriar, ele pode mentir sobre mim, ele pode me atacar, mas ele jamais poderá atacar a minha mente, o meu coração, a minha alma, porque estão depositados em Deus. Lá em Deuteronômio 38 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Você já passou por um momento difícil, em que Deus
seminarista e subia na favela da Liberdade, lá no Rio de Janeiro. Meu tio era pastor da Igreja Batista da Liberdade. A igreja nasceu na favela e desceu para a avenida depois. E todos os domingos eu ia para a favela da Liberdade, e ali passava 3 horas. Posteriormente fui trabalhar em uma outra favela no Rio de Janeiro. E um dia eu estava subindo, e o lugar que eu tinha que passar tinha mais ou menos meio metro. Do lado de cá, você olhava, era um precipício. Era um lugar horrível. E eu estava subindo com a minha Bíbliazinha embaixo do braço. De repente um sujeito saiu de dentro de uma casa com uma peixeira desse tamanho. A peixeira passou pela minha camisa, furou, mas não pegou em mim. Deus me protegeu. Deus esteve presente em todos os momentos mais difíceis da minha vida. Seja lá na favela da Liberdade, seja na cidade, seja no trabalho, Deus está presente. Por isso que a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e Ele estará com você. É Ele que te abençoará. Segundo, procure conhecer em profundidade o amor de Deus e permaneça com o seu coração cheio de fé e da presença transformadora de Cristo. João diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Aqui, João, ele traz o nosso relacionamento com Deus no nível mais elevado possível, no nível mais sincero, no nível mais envolvente, nível de amor. Aquele amor que nos faz estar ao lado da pessoa, aquele amor que nos aproxima, aquele amor que nos carrega, aquele amor que nos ajuda. Esse verdadeiro amor que nasceu lá no coração do Pai, é o amor que nos busca, conforme nós lemos lá em João 3,16, onde Deus deu seu Filho, por amor a nós. João 14,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. O verbo conhecer, lá no grego, tem a ideia de experimentar o amor de Deus através de um relacionamento contínuo de fé e amizade. Experimentar. Quantos de vocês fazem feira? Vão na feira? Poucos, né? Hoje em dia a gente quase não vai mais na feira, vai no supermercado, né? Quando a gente vai na feira e nós queremos, por exemplo, comprar uma uva doce, às vezes a pessoa que está vendendo ali, ele diz: pega uma e experimenta, ela está doce, e a gente pega e experimenta, antes de comprar. Quando você vai, por exemplo, na barraca de queijo, não tem aqueles queijinhos cortadinhos e tem um palitinho para você experimentar e sentir o sabor? Ora, experimentar significa exatamente sentir o sabor. Eu só posso experimentar a graça de Cristo quando eu abro o meu coração e Ele vem morar no meu coração, e a partir daí eu tenho uma vida inteira na sua presença, porque Ele jamais me abandona, porque eu experimentei a graça de Cristo no meu viver, e essa experiência ela é pessoal, é intransferível, somente eu posso tê-la. João, quando escreveu essas palavras, ele estava com quase 100 anos. Que idade João tinha quando ele começou a andar com Jesus Cristo? Ali pelos anos, Jesus começou o seu ministério no ano 30. João era jovem. Ele tinha mais ou menos 30 e poucos anos. Então, chegando aos 100, quantos anos ele já tinha caminhado com Jesus vivo e Jesus morto, ressurreto? Quase 60 anos de vida espiritual. Ele tinha experimentado a graça de Cristo ao longo de toda a sua vida. E aí ele escreve: e nós confiamos nesse amor. Lá no grego, a ideia de confiar é confiança plena e ativa.
Minha esposa, acho que foi ontem ou do outro dia, ela disse: eu confio em você. Acho que foi ontem, porque eu sei que você não vai me trair, porque você me ama. Isso é confiança. É confiança que nos leva a viver a vida conjugal durante toda a vida. Confiança plena e ativa em Cristo Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós e nos libertou do peso dos nossos pecados, trazendo-nos uma nova vida. Mas quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, confiando nele, nós não apenas recebemos essa nova vida, mas no nosso dia a dia nós precisamos refletir o quê? O caráter de Cristo, vivenciando o seu amor nos nossos relacionamentos. Por isso que 1 João 4,16 ele diz: Deus é amor. Essa é a definição mais profunda da palavra de Deus em relação a Deus. Eu diria que é a revelação mais profunda. Deus é amor. Refere-se a um atributo que nós chamamos comunicável, porque esse amor nós também recebemos de Deus no nosso coração e nós devemos manifestá-lo no nosso dia a dia. Agora, Deus ele requer de nós uma coisa chamada reciprocidade. Deus é amor, mas Ele quer que nós sejamos recíprocos a esse amor. Aí ele diz assim, lá em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus e eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. Nós temos a condicional C. Terceira ideia: o segredo da nova vida é permanecer em Cristo, vivendo intensamente o amor e o cuidado de Deus por nós. João diz assim: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A palavra-chave, o verbo-chave aqui é permanecer. Quando João escreve essa palavra tinha o significado de morar continuamente. Morar continuamente, definitivamente no mesmo lugar. Quando nós saímos aqui pela vila, entregando folheto e convidando para o trabalho das crianças, nós encontramos pessoas que moravam na mesma casa há 50 anos, 40 anos, 30 anos. E quando nós compramos uma casa, nós pensamos: poxa, eu vou passar o resto da minha vida nessa casa. Será o meu habitat definitivo. É lá que eu vou viver. Quando João usa essa expressão, todo aquele que permanece no amor de Deus, ele está dizendo, todo aquele que continuamente permanece em Cristo Jesus, tendo um relacionamento íntimo com Ele, todas essas pessoas que seguem a Jesus Cristo, permanecendo na sua palavra, viverão eternamente com Ele. A resposta de Deus à nossa fé é: você permanecerá em mim e eu permanecerei em você. É isso que ele está dizendo. Então a fé de Cristo nos leva a, mesmo passando pelas tribulações, encontrar em Cristo Jesus a resposta. Por isso que Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Poderíamos trocar isso, né? Ainda que eu fique desempregado amanhã, ainda que eu não consiga pagar a prestação da casa própria, ainda que eu perca meu carro porque eu perdi meu emprego e não tenho mais receita para pagar a prestação do carro, ainda que eu fique doente e que venha algum problema sobre a minha vida, mesmo assim eu confiarei e me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que o Abacuque está dizendo ao profeta. Quarta ideia: mantenha viva a esperança da vida eterna no seu coração, e naturalmente você encontrará paz em todos os momentos difíceis da vida. João ele diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. É interessante que ele diz dessa forma. Ora, ele está trazendo à memória tudo aquilo que ele já tinha escrito na sua carta, as palavras anteriores.
Ora, ele está dizendo, olha, se você permanece no Senhor Jesus, se você vive essa vida espiritual ativa a cada momento da sua vida, seu viver, naturalmente você sentirá a graça de Cristo e você sentirá a ação de Deus no seu viver como filho de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos 8, 17 e 18, ele diz, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E ele completa dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Amor é aperfeiçoado. Aqui essa palavra, eu diria para você que esse versículo, essa expressão aperfeiçoado é uma das expressões mais complicadas na interpretação da Bíblia. Mas a interpretação que nós entendemos diz assim, ela traz a ideia do amor que progressivamente vai sendo aperfeiçoado até o momento em que nós estaremos com Deus. O que ele está dizendo assim? Olha, do momento que você recebe a Jesus como seu Salvador, até o momento em que Deus te chama, ou até o momento em que Cristo volte, esse amor, esse envolvimento, essa intimidade com Deus, ela vai sendo aperfeiçoada através da fé e através da experimentação da graça de Cristo no seu dia a dia. Ele está dizendo aqui, olha, você terá a vitória espiritual. Ele diz, o amor está sendo aperfeiçoado. Ele está dizendo para aquele povo o seguinte, daquela igreja, olha, vocês estão sofrendo agora, mas é um sofrimento que aperfeiçoou as suas vidas, porque a cada momento vocês sentirão a presença de Cristo, guardando seus corações, até que Ele volte. Não importa o que aconteça, Deus estará guardando os seus corações. Ele tem essa ideia de amor que se aperfeiçoa progressivamente, no tempo de Deus. Lá em Tessalonicenses, há uma expressão, 4, 13 e 18, que diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com eles, aqueles que nele dormiram. O que ele quis dizer aqui? Olha, Nilson, o seu pai, a sua mãe, os seus avós, seus tios, que já foram chamados por Deus, todos eles um dia ressuscitarão e estarão na presença de Deus. E ele diz no finalzinho, depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, foi citado pelo Natan no período da manhã, no estudo que nós tivemos, né? No período da manhã. É lamentável que a maioria dos irmãos não puderam estar presente, mas venham. Aí ele completa dizendo assim, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O que João está dizendo aqui? Olha, você não pode ter medo da morte ou do seu futuro após a morte, porque quando Cristo voltar, estaremos ao seu lado e estaremos salvos da perdição eterna, por termos depositado nele a nossa confiança. Quando você lê Mateus capítulo 25, e se você tiver um tempo, leia na sua casa Mateus 24, Mateus 25, onde Jesus fala das últimas coisas que acontecerão. Ali ele diz que ele colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes, e ele chamará as suas ovelhas dizendo, vinde benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo. Então, esta confiança é baseada, portanto, no sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Quando eu olho para Jesus, eu recebo Jesus no meu coração, eu tenho esperança e tenho certeza de que, se eu fechar os meus olhos aqui, e alguns colegas esse ano morreram pregando, pastores, foram acho que 2 casos que eu soube,
morreram no púlpito, se Deus me chamar agora, eu tenho a certeza absoluta que eu estarei com ele e daqui a pouco com vocês. Opa, peraí, pastor. Ou daqui a pouco pode levar 50 anos, 70 anos, mas quando eu saio desse momento do Cronos, né, do tempo contado, eu entro no eterno, e no eterno 1000 anos é como um dia como 1000 anos para o Senhor. Então, para aqueles que morreram, é o daqui a pouco, é o segundo seguinte. Não é que significa que ficarão esperando um século, 2000, 2000, 3000 anos. Ele sai fora do Cronos e entra no eterno, né? João 4,18, o último versículo diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu não devo temer a morte, porque quando Cristo voltar, estarei com Ele no paraíso. Não importa se eu morrer agora ou se eu morrer daqui 20 ou 30 anos, eu espero chegar aos 90, mas depende dele, né? E dos meus cuidados físicos, naturalmente. Todavia, eu tenho a certeza absoluta que eu estarei com ele na eternidade. Há uma música que nós cantávamos no passado que dizia assim: eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. Isso vai acontecer de fato com todos nós e com aqueles que já foram, que nós amamos. Ora, é óbvio que quando qualquer um de nós parte, nosso coração sente dor. E o único que pode enxugar os nossos olhos, as nossas lágrimas, é Deus. Por isso que lá em Apocalipse, no finalzinho do texto do capítulo 7, diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nos momentos de dor, a única coisa que eu posso fazer é dar um abraço e dizer: Deus, console o seu coração. E chorar junto. Mas eu tenho a certeza absoluta que quando isso acontece, é um crente no Senhor Jesus, eu posso dizer: daqui a pouco eu vou estar com Ele, lá no céu. Porque ele tem Cristo no coração e a sua esperança estava formada no Senhor. Então eu preciso estar certo de que Deus sabe tudo sobre mim. Ele conhece os meus medos. Deus sabe todas as minhas necessidades presentes e futuras. Deus sabe o que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, entrega completamente a sua vida nas mãos do Senhor. E não te apegues ao teu próprio conhecimento. Ou seja, controle, permita que o Espírito Santo controle seus pensamentos, suas experiências, seus sentimentos. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, porque Deus está presente. E é Ele que endireitará as tuas veredas, porque é Ele que transforma não apenas a nossa mente, não apenas o nosso coração, mas Ele age ao nosso redor e age na nossa história. E Ele mexe com pessoas que às vezes eu jamais imaginaria que Ele conversasse, e Ele mexesse, e Ele usasse, mas Ele age, Ele transforma e Ele ajuda. Por isso eu preciso, a cada momento da minha vida, confiar nele e saber que Ele está no controle da minha vida. Sabe, eu já tremi muitas vezes diante de auditórios. Eu não sei se vocês que já tiveram a oportunidade de falar, de cantar, só Deus sabe o sentimento que passa pelo nosso coração quando nós temos que pregar, quando nós temos que levar a palavra às pessoas. Mas é nessas horas que nós encontramos no Espírito Santo e na presença de Deus a graça que
que traz ao nosso coração a sabedoria divina. Por isso que Paulo, ele diz: eu sei estar abatido, mas eu também sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura em casa, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Mas aí ele vem e usa uma expressão, que é a expressão que encoraja a nossa vida a caminhar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. E ele completa dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você já passou algum momento na sua vida em que você pensou não vai dar? Mas no final Deus age e Deus faz acontecer. E é assim que acontece. Porque é a sua presença que nos constrange e nos leva a compreender o seu amor. Na sinopse de tudo aquilo que nós dissemos nesta noite, o que eu mais desejo que esteja presente no seu coração é: você está seguro em Deus, guardado pelo sangue de Cristo Jesus. E a qualquer momento da sua vida, ou da minha vida, ou da vida daqueles que nós amamos, Deus estará sempre ao nosso lado, e Ele jamais nos abandonará. E nas horas de dificuldade, seja nas horas de medo, nas horas de ansiedade, nas horas de tribulação, nós encontramos nele a resposta para o nosso coração, e a nossa vida é satisfeita na pessoa de Cristo Jesus, e no seu inefável amor, que vai além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós sentimos, porque Ele conhece tudo sobre nós, e Ele jamais nos desamparará. Vamos orar? Pai, nas palavras do querido João, nós queremos, ó Deus, fortalecer a cada dia a nossa fé, a nossa confiança, pois nós esperamos confiantemente que estaremos ao lado de Teu Filho Jesus Cristo quando Ele voltar. Pedimos, Pai, que estejas trabalhando no nosso coração a cada dia, também o coração das pessoas que amamos, que hoje estão distantes de Cristo, para que possam compreender esta mensagem e vivenciá-la todos os dias, tendo a certeza absoluta da sua salvação. Pai, eu lhe peço que nos dê uma semana de paz, e que a Tua graça seja suficiente a cada manhã, para que nos nossos lares nós encontremos todos os dias o Teu consolo, encontremos, ó Deus, o encorajamento para estarmos vivenciando nossas dificuldades e sendo vitoriosos por aquele que nos amou primeiro, nosso Senhor Jesus, a quem amamos e a quem servimos. Pai, perdoa os nossos pecados, te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.